Olá, pessoal, tudo bem? Professor Quixaba, mais uma vez aqui dando uma forcinha, né, com vocês. Hoje vamos trabalhar assunto que é equação do segundo grau, tá? Espero que vocês possam me acompanhar, que no final a gente tenha um bom desempenho, tá bom? Então vamos ver aí como é que a gente define o que é equação do segundo grau, né? Como é que a gente vai trabalhar os conceitos de equação do segundo grau. Bom, como o próprio nome está falando aqui a vocês, né, já definido, né, equação do segundo grau. Bom, a gente já vai levar em consideração alguns tópicos, né, alguns itens aqui que é interessante para vocês. Que seria isso? Por que chamado de segundo grau? Primeiro, porque em um polinômio, né, nós vamos ter aqui um polinômio, e que o expoente, né, o maior expoente vai ser 2. Então, é esse item aqui. Por isso chamada equação de segundo grau. Então, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, já nesse polinômio, né, que a gente vai ter aí, o primeiro aí, o maior dele vai ser igual a 2. Então, já chamado equação do segundo grau nesse sentido. A equação do segundo grau na forma ax ao quadrado, primeiro termo, bx, segundo termo, e o c, né, que é o terceiro termo. Observa que, de novo, aqui a gente tem o ax ao quadrado. Um fator que vocês devem levar em consideração é que nós temos A, B e C. E que A deve ser diferente de zero. O A deve ser diferente de zero. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Professor, por que o A deve ser diferente de zero? O A deve ser diferente de zero porque se o A aqui for igual a zero, esse termo aqui some. E se esse termo aqui sumir, ele deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau, porque o maior termo passa a ser 1. Tá certo? Então, é só por isso. Então, lembrar bem dessa situação. Bom, definido o que é uma equação do segundo grau, portanto, uma equação do segundo grau tem que ter esses termos, ax ao quadrado mais bx, x elevado a 1, mais 6, e igualando a zero. Essa equação ela vai igualar a zero, tá bom? A partir disso aí, nós vamos ter outras informações agora. Que informações são essas? São os elementos que compõem uma equação. Elementos e nomenclaturas de uma equação. Quais são esses elementos? Em uma equação do segundo grau, eu tenho, como já foi colocado várias vezes aqui para vocês, nessa definição, então, a gente tem esses elementos, e esses elementos, deixa eu limpar aqui um pouco a tela, esses elementos compõem uma equação. Então, quando eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, então, isso aqui são elementos que compõem uma equação. Vamos ver esses elementos, né? Vamos ver quais são esses elementos, né? Então, eu tenho que reconhecer esses elementos, porque mais tarde a gente vai precisar disso aí. Bom, primeiro, né, dentro dessa formação, né, que nós vamos ter aqui, né, que a gente vai trabalhar. Olha só aqui, esse exemplo. Considerando a equação do segundo grau com A, e sempre lembrar, o A tem que ser diferente de zero. Nela temos o seguinte elemento. A incógnita, que é o x, porque eu vou ter que descobrir quem é esse x, e os coeficientes A, B e C. Então, a incógnita aqui é x e os coeficientes A, B e C. Vamos dar um exemplo. Aqui tem uma equação de segundo grau. Primeiro termo, segundo termo, terceiro. Que é igual a zero. Importante lembrar isso aqui. Então, quem é o elemento A? O A é menos 2. Depois nós vamos ver por que mais ou menos aí a gente vai identificar. Quem é o elemento B? B é igual a menos 4. E o C é igual a 7. Então, importantíssimo essa identificação. Tá? É importantíssimo. Dentro de uma equação, depois nós vamos ver definição de curva. Isso vai ser fundamental para a gente. Então, aqui é o primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. 3x menos 1. Vejam que isso aqui está em parênteses, né? Mais x ao quadrado. Aí, ó, 3x, quando eu multiplico 3 vezes x, 3x, depois 3 vezes 1 vai dar menos 3, mais x ao quadrado. Que é igual aí 7x, olha, 7 vezes x, x vezes x, x ao quadrado, né? Propriedade das potências.
vezes 3, 21x. Muito bem. Olha só, esse aqui é um fator interessante, porque esses elementos aqui, ó, olha como essa equação está grande, ó. Aí fica difícil eu colocar em ordem. O que é que eu vou fazer? Monômio semelhante. O que é que eu faço? Pego os monômios semelhantes, ou somo, ou vou dividir, ou vou subtrair. Vou ter que trabalhar com monômios semelhantes. Então, eu reduzi essa equação, toda essa equação, em 3 termos de novo. Ó. 1, 2, 3. Agora ficou mais fácil. Quando eu fiz aqui, em termos de eu reduzir essa equação, agora eu sei quem é o A. O A, menos 6. O B, 24. E o C ficou menos 3. Tudo bem? Então, isto me dá uma equação do segundo grau. Tudo bom? Vamos ver aqui um outro ponto para a gente. Dentro dessa informação, vamos ver o que é que a gente traz em termos mais ainda de equação do segundo grau. O que é que a gente pode estar trabalhando mais de segundo grau. Então, uma equação do segundo grau, ela pode ser considerada completa ou incompleta. O que é uma equação? Deixa eu voltar bem aqui um item, que eu acho que eu preciso trabalhar com vocês um pouco esse item. Vou voltar aqui um minutinho. Ó, essa equação, quando eu chego a esse ponto que nós vamos trabalhar, eu chamo aqui de equação de uma forma reduzida. Tá? O que é uma equação de forma reduzida? A equação de forma reduzida foi o que nós fizemos aqui. Ó. Eu começo com a equação muito grande, tem vários elementos, e eu depois coloquei com 3 termos. Então, ficou uma equação que eu vou chamar de forma reduzida. Então, o que é uma equação de forma reduzida? Ela pode ter vários termos, mas eu vou conseguir somar ou subtraí-los e deixá-lo na expressão ax² mais bx mais c. Então, isso é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Eu vou ter aqui só para a gente dar uma trabalhada um pouco nesse assunto e para que a gente não deixe passar aí despercebido, tá? Para que a gente não avance deixando algum tempo. Vamos lá. Bom, agora eu tenho a chamada equação da forma completa e incompleta. Né? O que é uma equação de forma completa e o que é uma equação de forma incompleta. Olha só, uma equação de forma completa, eu tenho aqui ó, o A, x², o bx e o c. Essa equação, ela está completa. Por que ela está completa? Porque ela tem o A, ela tem o B e ela tem o C. Tudo isso aqui eu vou igualar a zero. Lembrando, A tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero. Tá? Se o A não for diferente de zero, aí já não vai dar a equação do segundo grau, que a gente discutiu isso aqui. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Ó, 2x² menos 5x mais meio. Isto é uma equação completa. Por que ela é completa? Quem é o A? Está aqui. Ó. Quem é o B? Está aqui. Quem é o C? Está aqui. Então, o A, o B e o C. Ela é completa. Ela pode ser incompleta. Ela pode ser incompleta. Como é que essa equação ela pode ser incompleta? Ela pode faltar. Pode ser que ela falte aqui. Não tenha ou o B ou o C, ou não tenha o B e o C. Ela tem que ter o A, porque senão ela não é do segundo grau. Então, veja nesse caso aqui. Ó, tem o A e tem o B. Mas ela não tem o C. Nesse caso, diz que ela é incompleta em C. Então, ela tem um A, que é 3, ela tem um B, que é menos 2, mas o C está igual a 0. Então, ela é incompleta. E ela pode ter também a incompleta em C. Ela tem aqui, ó, o A aqui. Professor, mas eu não estou vendo o A. Gente, se não apareceu, é porque é 1, ó. A e o B e o C. Mas cadê o B? Não tem. Nesse caso, ela é incompleta em B, ó. A é igual a 1, B é igual a 0, porque não tem, e o C está igual a menos 4. Então, ela é incompleta. E ela pode ser incompleta. Ela pode ser desse jeito aqui, ó. Ela pode ser uma equação de segundo grau incompleta em B e C. Veja que você tem o A, mas você não tem o... Você tem o A, mas você não tem o B e você não tem o C. Então, nesse caso, a gente afirma que essa equação é incompleta em C. Então, só voltando aí, ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. Tudo bem? Ela pode ser completa e ela pode ser incompleta.
Como é que ela vai trabalhar a equação incompleta? Ela pode ser incompleta em C, como nós já discutimos. Ela pode ser incompleta em B. E ela pode ser completa em B e C. É o caso que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho nessa equação do segundo grau. Espero que vocês estejam compreendendo. Tá? Qualquer coisa, dá uma clicada lá no YouTube, escreve-se lá e deixa sua pergunta que a gente vai responder, tá bom? Bom, ela pode ser também, o que é que nós vamos ter agora? Quais são as raízes, né? E a solução? O que é a raiz da solução? Eu tenho aqui uma equação. Tá? Eu vou trabalhar aqui uma equação. Nós temos aqui essa equação. Olha só, o que é raiz ou solução? Raiz ou solução é aquele número que eu vou colocar aqui no lugar de x que vai tornar essa equação verdadeira. Qual é o número que eu vou colocar bem aqui no lugar desse x, deste x, e no lugar deste x, que vai subtrair de 6, que vai dar 0. Se der 0, eu digo que essa equação ela é verdadeira. Isso é uma equação de segundo grau. Então, eu peguei x ao quadrado, vamos lá, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. E a gente descobriu esses dois valores. Vamos testar aqui, 3 e menos 2. São raízes da equação. Vamos ver aqui. Se eu colocar 3 no lugar do x aqui, ó. 3 ao quadrado fica quanto? Fica 9. Menos 3, coloquei aqui. Vamos ver se dá 0? Tem que dar 0. 9 menos 3 com menos 6 dá 9, deu 0. Então, ela é a raiz da equação. Se eu colocar menos 2 ao quadrado dá 4. Se eu colocar menos 2 bem aqui de novo no x, vai dar menos 2 com menos 2, vai dar mais 2. Mais 2 com 4 vai dar 6. Menos 6 dá 0. Então, de fato, o número 3 e o número 6 tornam a equação verdadeira. Se eu substituir, vai dar 0. Tá bom? Os valores, a gente diz, os valores satisfazem a equação. Menos 2 e 3. O conjunto solução de x ao quadrado menos x menos 6 é igual a 0. Beleza? Vamos ver aqui essa outra situação. Os valores 3 e menos 2 também são raízes dessa equação. Vamos pegar essa equação aqui. 3x ao quadrado menos 3x menos 18 é igual a 0. Então, a gente substitui onde tem um x e coloca o 3. 3x ao quadrado, que vai dar 9, vezes 3, 27, vezes 3 vezes 3, que vai dar menos 9, com 18. 27 menos 27 deu 0. Opa! Então, se deu 0, satisfez a equação. Lembre-se que tem que dar 0. Aqui, do mesmo jeito, 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 2, 12, mais 6, vai dar 18, menos 18 dá 0. Gente, nesse caso, presta bem atenção. Nesse caso, o que é que aconteceu aqui? A gente tem duas equações diferentes. Esta equação, ok? Que é diferente desta equação. Mas que eles tiveram o mesmo conjunto solução. Aí a gente diz que essas equações, elas são equivalentes. Eu vou repetir para facilitar aqui. Eu tenho esta equação e eu tenho esta equação. O que é que elas têm em comum? O conjunto solução dela, 3 e menos 2, serve para esta equação quanto para esta equação. Neste caso, a gente diz que a equação ela é equivalente. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir a vida? Vamos lá, galerinha. Vamos perder tempo, não. Tá? Bom, dando continuidade aqui, o que é que nós vamos ter? Equações são equivalentes. Quando o quê? Quando é que duas equações são equivalentes? Quando duas ou mais equações, porque a gente já trabalhou aqui, elas são equivalentes. Porque, ó, essa aqui deu 0, essa aqui deu 0. Ah, mas só porque deu 0 é equivalente? Não, não é só porque deu 0 que é equivalente. Ela é equivalente porque o conjunto solução para as duas equações, menos 2
e 3 era a resposta para as duas equações. Tudo bem? Então, perceba que duas ou mais equações são ditas equivalentes a partir do momento que possuem o mesmo conjunto de solução. Tudo bem, galera? Opa! Acabou riscando aqui, acabou. Vamos lá. Tudo bem? Então, são equações equivalentes, tá? Bom, o que mais que a gente pode ver isso aqui? Eu tenho alguns exercícios para fazer com vocês. Aqui ele diz o seguinte, olha, quais são, ele vai pedir aqui, quais são os valores que a gente pode colocar nessa equação aqui. Então, vamos ver o que é que ele diz nessa questão. Identifique os coeficientes A, B e C. Vamos ver nessa primeira questão aqui, a letra A. A primeira A. Quem é o coeficiente A? Deixa eu botar aqui uma outra letrazinha, né? Para facilitar. Tá um azul. Aliás, eu vou fazer aqui o vermelho A, o B e o C, tá? Pedir ajuda aqui a dona Marina ou a dona Laura para trazer aqui o carregador do celular. Então, na letra A, 7